Bem-vindos ao nosso Vox Talk, nosso bate-papo de negócios e tecnologia. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Adriano Perazzolo, um grande amigo de longa data aí na área de tecnologia, principalmente para manufatura, engenharia. Muito obrigado pela sua presença, Adriano. Oi, André. Prazer é todo meu. Nossa, que alegria de revê-lo. Apesar que a gente se vê com alguma frequência, e estou muito contente de você ter me convidado para esse bate-papo, né? Contar um pouco da minha experiência, ou também da tecnologia, o que eu passei, aonde eu cheguei, né? E talvez isso sirva como algum exemplo positivo para quem está nos assistindo, ouvindo. E então, estou pronto para qualquer esclarecimento, qualquer pergunta que você fizer. Legal. Esse é um assunto para muitos temas interessantes, mas nós vamos dividir isso aí em partes, né? A minha primeira, nós somos aqui na área de tecnologia, né? E, Adriano, você foi um executivo de sucesso na área de TI, principalmente para manufatura, engenharia. Como era começar isso, se preparar para essa área e qual que é a sua formação? Por que que você fez esse curso? Conta um pouquinho da tua... Eu vou começar até pelo ano, né? Isso foi na década de 70, início de 70. A empresa que eu trabalhava já começaram a ver a necessidade de se automatizar, vamos dizer assim, de entrar em áreas de comando numérico, de máquinas comando numérico. E ela adquiriu uma e estava precisando de, né, treinar alguém, ou quem programasse a máquina e quem operasse. Mas isso só era feito na nossa matriz, na Alemanha. E foi pela Alemanha que foi comprada a máquina, que era uma máquina suíça, da marca Wellington. E então ela precisava desse programador e operador, e pediu e teve pré-requisitos para isso. Esses pré-requisitos, para programar, era que tinha algum conhecimento ou formado na época a gente chamava de computação, né? Hoje é TI. Não existia, né, Adriano, nessa época, cursos, né? Não. Esses cursos aí, quando eu fui fazer o vestibular, foi em 71, eu já tinha alguma visão de qual seria o futuro. Era uma intuição, vai, que tudo ia acabar na área de digital, né? E quando eu fui fazer a inscrição para fazer o vestibular, eu comecei a pesquisar algum curso que tivesse isso, né? A parte digital, na época, processamento de dados também, que era muito falado, processamento de dados, né? E quem dominava aquela época era a IBM, com aqueles grandes computadores que ocupavam, sei lá, quantos Mainframe, né? mainframes, né? Ele tinha água, né, para esfriar de tão quente que ele ficava, né? E então eu procurei e eu consegui e tinha, acho que foi a primeira turma lá no Mackenzie, né? O nome do curso era computação e era naquela época era engenharia operacional, era 3 anos só. Não sei, hoje eu acho que é mais técnico a coisa, né? E eu passei no vestibular lá e comecei a fazer. E como lá na empresa, você vê como é que é a coincidência, né? A intuição. O pré-requisito era estar fazendo ou estar formado em alguma área de processamento de dados. Eu fui escolhido para ir para a Alemanha. Eu e um colega que como operador, e eu fui para a Alemanha. E aí começou a história, né? Eu fui para fazer treinamento lá e trazer a máquina, né? Trazer assim que ela estivesse instalada e colocá-la para funcionar. Adriano, a gente sabe que até hoje a gente enfrenta alguns casos, né? Mas ainda mais nos primórdios aí do início dessa tecnologia para manufatura de máquinas computadorizadas, né? Ir para a Alemanha sem conhecer o alemão, como foi vencer esse idioma? Como que foi? Era fácil? A gente
sabe que no passado a gente não trabalhava 8 horas, trabalhava muito mais que 8 horas. E até existia horas extras e a gente era, às vezes, até mal visto se não fizesse as horas extras. Como era estudar nessa época? Como foi se preparar, terminar a faculdade, fazer. é, Surgiu de repente esse convite? Como foi se preparar? Não, isso aí foi engraçado, né? Eu trabalhava na ferramentaria dessa empresa e era uma ferramentaria grande, acho que devia ter na época 2 a 3 mil funcionários. Era muito grande. Tinha 300 máquinas operatrizes. Tanto que o gerente lá, quando eu ia visita lá, ele fazia questão de mostrar as máquinas lá de cima do escritório, né? Eram máquinas convencionais. Bom, então o que acontece? Eu entrava às 6 da manhã e saía às 4h10. Mackenzie, isso tudo em São Bernardo do Campo, Não né? existia trole, não Não existia tinha nada metrô, disso. não tinha Essa sorte que nada. eu tinha carro, né? A gente tinha condições de comprar um Fusquinha, um Fusca, né? Na época foi Fuscão, foi o primeiro carro. E, e eu saí às 4h20, aí eu tinha que pôr no estacionamento pago, a empresa tinha estacionamento, eu tinha que pôr no pago ali para já sair da fábrica já pegando o carro, né? Porque 6h30 eu tinha que estar lá em São Paulo. Imagine, o trânsito naquela época era menor, mas também as condições rodoviárias, vamos dizer, as ruas, não tinha tanto viaduto, não tinha tanta coisa. Então era o mesmo problema de trânsito, né? E aí, num certo dia lá no emprego, o meu mestre lá veio, não sei, a princípio pensei que fosse brincadeira, ele me convidou falou, você topa ir para a Alemanha? Até aí eu nem sabia de máquina que tinham comprado, que era essa tecnologia, nada, zero. E aí eu pensei que era brincadeira. Ele falou, não, não é brincadeira, não. E assim foi. E aí precisava de um preparo, né? Não é que o mês seguinte. Então, um preparo. Aí eu fui fazer curso de alemão imersão, eu e o colega. Né? Lá na própria empresa, saía às 4h20 e já ia para a aula de alemão dentro da própria empresa. E saía dali 8 horas, 9 horas. Então, eu tive que trancar a matrícula lá na fábrica, né? Na escola, desculpa. E eu tive que trancar para me dedicar a isso, né? Mas nunca, sempre falo, você só vai aprender quando cai no meio dos leões. Você só vai aprender uma língua quando você estiver lá. Por aqui, sabe? E o problema é que o curso de alemão era para você se virar o dia a dia. Não eram palavras técnicas. Entendeu? E ali você ia trabalhar com palavras técnicas, com uma tecnologia que você não conhecia, nada, e com palavras mescladas em inglês ali, porque era processamento de dados, muita coisa em inglês. E então eu fui assim com um colega, com um preparo na língua, vou dizer até muito mal, 10, 20%. E eu tive que me virar muito lá. E qual a linguagem na época de computação para fazer esse treinamento na Alemanha e Então, tal? ali, na década de 70, ali as máquinas não tinham ainda, você não tinha o computador ou coisas assim, era uma linguagem de máquina que a gente falava. Ou seja, você tinha códigos que a máquina entendia, entendeu? Então, você era uma programação manual que a gente falava, então toda a geometria que você tinha para fazer, para usinar, para a máquina, você tinha que calcular matematicamente. Então, você tinha que ter um bom domínio matemático também. Você tinha que calcular todos os contornos. Todo o ponto inicial de um elemento e o ponto final você tinha que dar para a máquina. Por exemplo, uma inclinação, você tinha que dar um ponto final e o inicial. Você tinha que calcular mediante a matemática, né? A trigonometria, Ah, coisa por assim. isso que não existiam esses cursos de processamento de dados que Não, falam, né? Mas existia o curso de matemática, né? sim. É, O processamento de dados, ali, quando eu comecei a fazer já o curso específico, aí você tinha linguagens lá, né? Que chamava-se Fortran, COBOL, e tudo naquela época era voltado para a linguagem administrativa, a parte comercial da empresa, né? Fazer listagens de preço, listagens
de peças ou coisa assim. Então era muito voltado só a parte administrativa, né? Então eu tinha uma linguagem que chamava Fortran, que aí era mais científica, que usava mais cálculos, né? Mas não era esse o caso. Você tinha que escrever exatamente, o programa que você escrevia era exatamente os códigos que a máquina entendia. Não tinha assim, que nem hoje, por exemplo, você faz um programa e chama lá o processador, tal, e o post-processador da máquina. Nem sei se mais ainda tem isso, né? Adriano, a gente vê hoje na nossa área de atuação, tecnologia da informação e outras áreas aí, é pré-requisito o domínio do idioma inglês, né? Porque qualquer certificação que você for fazer hoje, que é mandatória, é lá tudo no idioma inglês. Por outro lado, a gente sabe que se você não tiver o domínio da língua nativa do país que você vai trabalhar, ou que você vai prestar serviço, você leva uma desvantagem. Naquela época, você já sentia isso aí de começar com pouco conhecimento de alemão? Você sofreu isso lá? É bem aceito? Como que é isso? Então, naquela época, a gente imaginava aqui do Brasil que você estando na Alemanha ou na Inglaterra, não, porque é o inglês, na Alemanha ou na Suíça, que também falava o alemão, não o inglês, o italiano e francês, né? Que eu estive também na Suíça lá fazendo treinamento lá, né? Porque a máquina era de lá. Então falava assim, não, você vai falando, dominando o inglês, lá vai ser super fácil. Não, não é nada disso. Isso era a crença, porque na realidade você estava num ambiente de trabalho que eram funcionários comuns. Funcionários comuns, nem todos dominam inglês. Então, o teu inglês lá não serviu para nada, praticamente. Aliás, meu inglês lá também era sofrível na época, né? Eu fiz curso, tudo, era sofrível. Assim, para o dia a dia, se virar, tudo bem. Mas o problema é que lá você ia encontrar palavras técnicas específicas da máquina, um novo linguajar, né, para essa área que nem você vê hoje é o linguajar, né? É tudo inglesado, deletado, depois também é mainframe, todas essas coisas, né? Então, não adiantava muito isso. O que me quebrou um galho, numa das vezes que eu fui lá, que eu fui várias vezes e também ficava meses, né? Que também era um sofrimento entre aspas, Longe né? da família. Longe da família, tudo, né? Então, não tinha o celular, o que me quebrou um galho uma vez, eu lembro, foi que na sala de projeto tinha um chileno casado com uma alemã e ele era engenheiro. Então, quando a coisa complicava mesmo, as palavras técnicas a gente não entendia de jeito nenhum, então chamavam ele. Então a gente conseguia se virar. Ou seja, a gente tinha que se virar ou desenhando na mesa, ou fazendo gestos. Então o alemão nosso era o suficiente para ir no restaurante, né? Ir num bar, ir lá no supermercado. Mas e naquela época não tinha essa globalização que tem hoje. Então eu sofri muito também com comida, sabe? Comida era diferente, tudo. Não tinha. Hoje você vai lá, qualquer restaurante lá, ou qualquer supermercado, na Europa especificamente, você acha produtos nacionais. Realmente, Adriano, a gente percebe que a abertura do mercado comum europeu ajudou muito, né? Esse intercâmbio de jovens de um país para outro e tal. Hoje eles aceitam um pouco mais a gente falar o idioma inglês num outro país que não tem essa língua nativa, né? Mas há pouco tempo eu estive na República Tcheca, em Praga, e eu falei, vou aqui me virar no inglês, né? Aí cheguei lá no hotel, fui no supermercado, no supermercado, lá na feirinha, lá ninguém dominava o idioma. O que me salvou foi que eu tinha vindo da Itália, hoje eu venho estudando já há uns 2 anos, já me vira um pouquinho melhor no italiano, né? Mas é um idioma que eu gostei muito também. Aí eu tinha passado 20 dias antes na Itália e aprendi um pouquinho lá do dia a dia, que me salvou lá em Praga, né?
mas ainda existem essas resistências, né? Cada país tem sua cultura de língua e Então, é, é, voltando já ao tema, né? Porque assim a gente fez só um parênteses aqui, né? é, Para mostrar uma das dificuldades, né? é. Então isso é importante até o pessoal saber O jovem hoje, né? exatamente Principalmente, o né? quanto era difícil, né? Em relação a hoje. Hoje você tem softwares, ou tem app aí que você traduz em 30 línguas, 50 línguas. Então você fala a tua língua num celular, você escolhe qual a língua que você quer que saia o som, tem um inglês, o italiano do outro lado, lá ele vai sair italiano para ele. Ou a mesma coisa que você vê um vídeo, né? A pessoa falando e as legendas já saem automaticamente embaixo, lá na língua que você quer. Então, isso aí foi uma das dificuldades. Aí, passado tudo isso, aí você tinha, assim, olha a responsabilidade com 23 anos. A máquina tinha que estar aqui e funcionando. Diferente do que você tem que ir lá para uma atualização, alguma coisa de 1, 2 semanas, sabe? Para você sempre ficar atualizado, né? Ou ficar sempre na frente. E ali não, ali eu tive que voltar, além de colocar a máquina que custava muito cara, né? Você tinha que fazer Alto ela custo, né? então ela tinha que se pagar rapidamente, né? Então ela tinha que estar funcionando Perfeito. praticamente direto, 24 horas. E, e aí eu tive que, além disso, montar equipe, treinar pessoas, né? Montar programas de divulgação para a empresa da tecnologia e dos recursos que a máquina tinha. Por quê? Porque isso aí ia mudar processos. Ia mudar processo de meios de produção, estampo, dispositivos, aquela coisa. Agora você tem uma máquina que ela faz determinadas operações que numa máquina convencional você teria que fazer modelo, copiar, sabe? Era manual, era uma coisa manual. E essa máquina já evitava esse tipo de coisa, né? Ou praticamente evitava tudo, né? E então eu tive que montar tudo isso. Então foi uma responsabilidade muito grande. Mas felizmente a coisa avançou, né? Depois aí eu na empresa também aí começou a surgir a computação gráfica, né? A parte gráfica que seria o CAD, o CAM. E aí na implantação também eu participei lá de tudo isso. Ou seja, isso aí virou uma engenharia simultânea. Esse tipo de tecnologia, o que, que ele fez? Ele fez juntar todos os departamentos da empresa. Engenharia, planejamento, execução, produção, né, os meios. Então ele fez tudo isso. Adriano, a gente, ao longo do tempo, a gente observa que toda nova tecnologia, principalmente em grandes organizações, ela nasce num lugar, num departamento, e depois ela vai se expandindo. E, e essa tecnologia de TI, principalmente voltada para a manufatura, inicialmente, ela nasceu na área que se atuava na ferramentaria. Como foi essa relação com as áreas de qualidade, de engenharia de produto, engenharia de manufatura? Porque sempre quando tem uma nova tecnologia, ela gerava um pouco de receio, vou perder meu emprego, vai diminuir pessoas existia essa preocupação dos profissionais, e agora? Eu vivi isso aí, né? Essa transição, ela cria barreiras, né? Por exemplo, aquele pessoal que era super competente na prancheta, né? Projetista, tudo, eles começaram a ver nisso um perigo, né? O perigo de perder emprego. Tanto é verdade, isso aí, eu recebi a visita porque como era uma novidade, o presidente da empresa foi lá ver algumas vezes. Ele foi lá, o Dismet, Ah, legal. tá? Ele foi algumas vezes. E alguma das vezes, ele foi acompanhado do presidente do sindicato.
Por quê? Porque começou a correr um papo entre os próprios funcionários, tudo, que isso aí ia fazer perda de emprego. Ah, já começava. Sim, você vê como é que sabe, é muito lastro, é muito grande a Quantas coisa. horas se trabalhava por dia naquela época? Não, era 9 horas e meia o período, né? Diário. Aí chega uma tecnologia que Sim. ninguém sabe o que vai acontecer e que de repente, né? Porque você via que daí saía a qualidade, por exemplo, alguma peça, alguma coisa que, sei lá, fazendo pelo processo manual, demoraria 10, 15 horas, ali com uma máquina é coisa de 1, 2 horas. É verdade. E a qualidade também, É, e outra coisa, a precisão também, né? a princípio parece brincadeira, né, Adriano? Mas nós convivemos muitos anos nessa mesma organização, e de uma alta produção que estava começando manual para passar para novas tecnologias, né? A gente percebia até um fato interessante, não sei se você se recorda desse, até se brincava um pouco, né, sobre isso. O Corinthians jogava no final de semana e perdia, a produção a gente não conseguia manter. Você lembra dessa história? Sim, De como lembro. que era? Contava-se. E é vero isso aí. É verdade. Inclusive falava-se que na segunda-feira podia se contar com uma extensão de 20 a 30% na produção e em outros lugares, E né? houveram levantamento sobre Não, isso na época. isso é real. Isso é Isso é real. real. E quando era o Corinthians, então, a coisa. Ficava mais. Você sabe por quê? Porque acho que o cara comemorava no domingo, ele tomava umas a mais, né? Tudo bem, faz parte, né? E aí a pessoa não tinha condições de trabalhar. Inclusive num posto que, se a pessoa bobeasse, podia sofrer um acidente. Né? E tanto é que nós tínhamos em várias dessas empresas, nós tínhamos muito cuidado com o aspecto social. As empresas eram mais, Sim. Tinha profissionais dedicados para cuidar desses problemas, né, Adriano? Eu, quando passei a executivo, eu tive problemas com funcionários de droga e alcoolismo. E era isso, né, Adriano? E a RH da empresa, ela tinha palestras, cursos para esse tipo. E aí, mais ou menos, quem controlava era eu, porque eles tinham que me mostrar a lista de presença que tinham ido. Ou seja, você vê são que dados sensíveis, né? Então não é só a tecnologia, você tem a parte humana, né? Porque sem a parte humana não saía nada, né? E então, isso aí foi outro problema, por exemplo, quando eu comecei a fazer esses grupos de outras áreas para ver qual o recurso que a máquina dava, eu já percebia que pessoas já me olhavam como inimigo. É o que eu acabei de falar, assim, no papo aí extra, né? Que vários grupos, foram os primeiros, eu senti aqueles entusiasmados, né? Quando eles estavam vendo a máquina cortar, no caso da eletroerosão, a fio, aquela coisa, e depois vieram outras máquinas, né? Mas a turma seguinte já vieram, teve um que chegou na minha, assim, já direto, antes de começar a fazer a apresentação, palestra, falou, isso aí vai gerar desemprego e não sei o quê, sabe? Acho que era um cara ligado ao sindicato, né? Então ele já veio com essa também. Eu fiquei chateado, falei, não, o que estava acontecendo é mudando o perfil do empregado. Porque se você perder uma vaga com um cara que faz esse serviço manual, você vai ganhar um cara que está programando. Ele vai ter que vai fazer curso, vai ter que se adaptar na parte dele. Quer dizer, você perde uma vaga aqui e ganha outra aqui. Só que o perfil, a classificação, os pré-requisitos dos funcionários vão ser outros. Então, a pessoa que ficar parada no tempo, sabe? Ela fala, tá legal, eu sou ferramenteiro e tá ótimo. Hoje o ferramenteiro está ganhando por aí. E quase nem existe, né? Aí sabe o que eu falava? Que quando eu voltei de uma das minhas viagens, eu falei para o meu gerente, ele não acreditou. Eu falei, sabe o que vai acontecer com o ferramenteiro? Sem querer ofender nada, não é ofensa, tudo. Falei, vai ser um apertador de parafuso. Falou, o ferramenteiro que vai ser muito importante ainda vai ser o de tryout. Aquele que ajusta. Aquele que ajusta, que deixa em ordem. Falou, o resto, aqueles que montavam,
Porque já vai vir tudo pronto A da máquina. máquina, é. Vai só apertar, posicionar as peças. Isso também aumentou a responsabilidade dos engenheiros, projetistas, na hora Sim, de modelar um produto, né, Adriano? Não aumentou a responsabilidade? sim. Se a gente trazer para o dia de hoje, a responsabilidade continua grande da ferramentaria, mas também a responsabilidade do projetista, do engenheiro, ela aumentou Não, muito, né, Adriano? ele mudou muito, né? Porque como mudou o processo, quando muda o processo, você muda o projeto todo, né? Então você tinha que se adaptar a isso. Inclusive, projetista, a engenharia, o projetista, o planejador, ele tem que saber trabalhar nisso. Porque acabou o papel, não, acabou é modo de falar, né? Mas essa parte do carro em si, desde o conceito dele, da engenharia, até ele sair na linha de produção, basicamente é tudo digital. Hoje nós temos os projetos aí, no máximo de nascer até a linha é 2 anos, né, Adriano? Nós E isso, levamos aí na minha época, para você lançar um produto, era de 4 anos e meio. 4 anos e meio. Hoje você vê que praticamente cada 2 anos está saindo um modelo novo. Aí quando é feito um facelift, que a gente falava, né? Uma mexidinha Na frente, na um frente, farol, ou um modelo novo, muda a porta, uma muda grade. uma grade e tal. Isso é feito em 2 anos, 1 ano e meio. Porque a engenharia também, ela tem tudo simulador, coisa que você fazia os trash cache, né? Tá? Hoje é feito tudo um Simulador. E a gente observa também, a gente fala nesses dados aí, pensando em empresas europeias, tal, mas a gente já está vendo outras áreas de produto aí bastante acelerada, né? Avançaram muito nos seus bancos de dados, tal, então as respostas são mais rápidas. Às vezes assusta, assim, você vê a mesma empresa aqui, cada 6 meses lançando um carro novo, né? Sim, Então, sim. os tempos Sim. realmente... E outra coisa que, ainda na minha época que eu estava trabalhando lá, chegou uma hora que você tinha as máquinas ligadas via cabo Ethernet, você podia trazer um programa da Alemanha, transferir ou seja, o que você tinha que projetar aqui alguma coisa, o programa em si, né? O programa para usinar a peça. Você podia trazer o programa da Alemanha via internet. Então, olha só o ponto que a gente chegou. Isso ainda é no meu conhecimento. Como já faz 22 anos que eu não vejo mais isso, que eu parei, né? Mas eu deixei mais ou menos nessa fase, eu ouvi nessa fase, tá? Mas eu acompanho um pouco ainda, né? Mas aí você faz as deduções também. Porque eu lembro, quando entrou na área de computação, que eu fui lá como estava mais adiantado na Europa, ou na Alemanha especificamente, eu comecei a projetar, sabe? Assim, eu vendo o que tinha à disposição, aonde estava a tecnologia chegado, né? Eu comecei a projetar. Eu falei, sabe que vai ter coisas que você não vai sair de casa. Eu voltei também e falei também para o meu gerente. Falei, olha, daqui uns anos você não vai precisar mais sair da tua casa para comprar um calçado, para comprar uma camisa. Ele me chamou de louco. Eu acredito, isso... Ele me chamou de louco. Eu falei, acredito. não, você vai entrar no shopping virtual, você não vai precisar mais sair daqui. E nem se falava nisso, né, Adriano? Mas nem pensar. Hoje nós temos aqui, nós mesmos aqui, nós temos áreas aqui de Master Data Management, do MDM, que cuida desta área, né? Não só de produtos. Gerencia tudo, né? Gerencia tudo. E hoje é uma realidade, né? Muitas vezes você entra lá na internet, inclusive o problema hoje é outro, né? De repente você está procurando lá um tênis branco e aparece um amarelo no lugar, né? Sim. Hoje os sistemas se preocupam com logística, com tudo, né? Hoje a tecnologia digital, ela está no teu dia a dia. Você entrou num carro, ou na tua casa, segurança da tua casa, um monte de câmeras, aciona a polícia. Eu por exemplo, eu vi uma coisa esse problema que eu tive com a minha esposa. Eu fiquei quase 2 anos indo em hospital. Eu vi a tecnologia que está, aquelas máquinas de tomografia, aquelas máquinas de operação, que eles fazem operação com a ponta de
de câmera, Robótica, né? robótica, com um furinho só no corpo, sem aquela incisão, sabe? Sem machucar o corpo. E aí, Não muito invasiva, segundo, né? exatamente, segundo um dos médicos lá, ele falou que aumentava em 2, 3 mil vezes a lente do robô no local da operação, para ver o tamanho onde eles iam. Quer dizer, na parte ali, tinha carrinho que já ia sozinho com a medicação, lá na UTI levar para o paciente. Era tudo por código de barra ou QR. Adriano, eu sei, você viaja muito, é, e eu sei que você é um cara antenado, e você sempre foi muito visionário, eu respeito muito isso. Aprendi hoje como professor, até hoje atuando na área de treinamentos e cursos para a área de engenharia, de produto, manufatura. Aprendi muito com você, você me deu muita oportunidade. E eu vejo que você poderia falar um pouco para as pessoas que nos estão ouvindo, principalmente você sabe que nós temos muito jovem no início de carreira, né? Se o Adriano lá como começou, o que o Adriano falaria para o jovem de hoje, Adriano, nessa área de porque essa geração não é uma geração que passou o que nós passamos no sentido de ficar muito tempo enraizado no lugar, tal. Hoje eu observo, às vezes eu faço alguns treinamentos, alguns coaching, e o profissional ele sai da engenharia, bom, entra numa empresa, eu quero ser chefe. Se ele não for chefe, em 2 anos eu saio fora. Então ele esquece que ele pode ser um especialista, tal. O que você poderia dar uma mensagem, principalmente para o jovem de hoje que está começando? Se o Adriano tivesse que começar hoje, o que você daria uma mensagem assim? A primeira coisa é estudar. E não é estudar só exatamente para dominar aquela área dele. Diploma, coisa Sim, assim, né? Isso aí também ajuda também no crescimento pessoal, no crescimento interno, caráter, sabe? Companheirismo, você vai ter que aprender a trabalhar em conjunto. Porque antes você tem aqui a tua bancadinha, a tua morsa lá, e então ali, do jeito que está hoje, você tem que trabalhar em conjunto. Então você aprende a interação, a se integrar. Espírito de equipe. Espírito de equipe, sabe? É o que eu falei, né? Você, por exemplo, na minha época, pouca gente lá da ferramentaria conhecia o pessoal da engenharia, né? Porque não tinha contato, não tinha um contato assim íntimo, Canais. né? Não, porque tecnicamente porque tinha que passar pelo planejamento. Então, por exemplo, a engenharia, quando desenvolvia alguma coisa, passar para poder executar, terminar esse produto, passar pelo planejamento mandar um projeto para a ferramentaria, tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu, com isso, aprendi, tive vários colegas que, né, quando foi implantar a CAD/CAM, eu fiquei conhecendo quase a engenharia inteira, o planejamento inteiro, a qualidade, tá? A qualidade também, a diretoria de qualidade, porque tem as máquinas de medição também, computadorizada. Então, a ferramentaria comprou também. Então, estudar espírito de equipe. Uma outra coisa que eu observo muito, Adriano, também hoje, né? E a gente tem incentivado isso bastante aqui na nossa empresa, temos oferecido até cursos de oratória e tal, porque hoje você faz um trabalho e você precisa responder por aquilo diretamente para os clientes, então você precisa conversar, você precisa falar. Mudou bem, né, Adriano? Então, porque a concorrência no mercado ficou muito grande, né? E a exigência do perfil do empregado, do profissional, também ficou muito grande. Então, se você não acompanhar isso, vai depender de você. Tudo vai depender de você. Sabe? Do que você vai querer, do que você vai precisar. Então, vai depender de você. Vai depender da tua luta, da tua iniciativa, da tua motivação. Então, vamos dizer, 90% é você. Porque até um tempo atrás,
as empresas tinham tempo de oferecer treinamentos, tal. Agora hoje não, né, Adriano? Se a gente não correr atrás, não for um diferencial, fica difícil sobreviver no mercado, né? E aquilo que você definiu que você quer, você tem que correr atrás. Você vai encontrar um monte de barreiras, você vai ter que ou pular essa barreira ou contornar. Você vai precisar de ajuda de outros, por isso é bom essa integridade, interação, aliás. E então você tem que buscar. Adriano, nosso bate-papo está muito bacana, muito, muito legal mesmo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aí vai gostar muito. Nós vamos voltar a bater um papo sobre os assuntos. Então, eu queria agradecer a sua presença, sua disposição em sair de lá da sua casa, vir aqui, dar uma atenção para a gente, passar essa mensagem e eu queria te agradecer de você ter vindo aqui. Então é mútuo, né, esse agradecimento, porque antes de tudo, você é um grande amigo. Tá? Antes de Legal, tudo, é um grande amigo. Né? legal. Tá? Então, isso aqui foi a consequência dessa amizade, né? E de poder passar um pouco da minha experiência. Se quem estiver vendo, ouvindo, conseguir pegar alguma coisa de positivo, eu vou ficar muito contente, né? De Bacana. poder ter podido ajudar as pessoas, né? E estou à disposição. Como eu estou aposentado, e depois isso pode ser tema de um outro podcast também. Isso. Eu estou aposentado e como é que eu cheguei nisso, como é que eu vivo hoje, tal. Isso aí também vai ser uma experiência muito grande e eu estou sempre à disposição. Bacana, muito obrigado. Esse foi mais um Vox Talk. Obrigado aí mais uma vez, Adriano. Segue abaixo nossos e-mails, nosso link. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Muito obrigado.